Como eu disse, Deus começou já no jardim a nos procurar. O homem tomou uma decisão de se afastar de Deus ao desobedecer aquilo que ele tinha determinado. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, a respeito de limites, de edificar muros. Se você tem a sua Bíblia, o seu aplicativo aí, abre lá em Eclesiastes 10, verso 8. Eclesiastes 10, verso 8. Pessoal que nos acompanha de casa, bem-vindos. Eclesiastes 10, verso 8. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Ai, que texto bem. O sábio que escreveu Eclesiastes, ele está nos dando aqui uma direção a respeito de limites. E ele está nos ensinando aqui que muros são construídos com um propósito. Quando a gente levanta um muro, a gente espera pelo menos duas coisas: que a ameaça externa não entre e que aqueles que estão no lado de dentro tenham paz e segurança de que nada de mal vai acontecer. No tempo antigo, as cidades, elas eram edificadas e uma fortaleza, eram feitas muralhas, elas eram cercadas com muros para proteção. E hoje está muito comum, a gente ouve muito e se acostumou muito a vencer obstáculos, a ultrapassar barreiras. Então a gente tem, essa relação, por exemplo, de trabalho. A gente pensa, cara, eu tenho que vencer algumas barreiras e alguns obstáculos que surgem, eu tenho que transpor isso. E tudo certo. E a gente tem, na parte mais emocional, a gente diz também que a gente tem algumas barreiras e que a gente precisa vencer essas barreiras. E a gente trabalha, com algumas ferramentas, para resolver isso. Mas a gente muitas vezes não dá a devida atenção à construção de muros. Somente a derrubada dessas barreiras, a derrubada dos muros. Por quê? Porque a gente pensa sempre em avançar, a gente pensa sempre em melhorar. E a gente tem a ideia, então, que a gente tem que ultrapassar essas barreiras, ultrapassar muros. Mas eu quero falar no outro lado, que é o lado de levantar muros de proteção. Esse texto fala de alguém que derrubou ou ultrapassou um limite, e por ultrapassar esse limite, ele foi picado por uma serpente. Ou ele sofreu uma consequência de ter derrubado um limite. Toda derrubada de muro, ou toda passagem de limites, vai trazer consequência. Alguma consequência nós vamos ter quando nós ultrapassamos um limite estabelecido. Eu quero passar com vocês alguns exemplos disso na Bíblia, de homens que receberam de Deus uma orientação e que agiram de determinadas formas, derrubando essas muralhas que serviam para proteção. O primeiro exemplo que eu quero citar é de Davi, o rei Davi. O rei Davi, muitos conhecem a história desse homem, a gente já citou aqui várias vezes a história de Davi, do adultério que ele cometeu com Betseba. Esse rei, ele diz a passagem, nas Escrituras, diz assim, que no tempo em que os reis deveriam estar na guerra, deveriam sair para a guerra, Davi ficou no palácio. Davi ficou em casa. E por ficar em casa,
diz que ele começou a observar, né, a vizinhança. E ao observar a vizinhança, ele viu a vizinha se banhando e cobiçou ela e teve relações com ela. E ele ultrapassou o limite. Você concorda com isso? Só para nós estar na mesma página. Davi ultrapassou esse limite que não deveria ter ultrapassado. Dessa relação de infidelidade, gerou uma criança. Essa criança, ao nascer, ela nasceu com uma enfermidade. O profeta se apresentou a Davi e questionou Davi a respeito do pecado dele. Davi viu que tinha errado e diz que Davi, então, foi orar e foi jejuar pela vida dessa criança que estava enferma. E diz que ele passou 7 dias em jejum e oração, para que Deus tivesse misericórdia. Acontece que essa criança morreu. E durante esses 7 dias que Davi estava em jejum e oração, os servos de Davi vieram tentando consolá-lo, tentando ajudá-lo, dar alimento, tentar mudar o ânimo de Davi. E Davi não dava importância para eles. E os servos estavam com medo de trazer a notícia para Davi da morte da criança. Porque eles disseram, se o rei já está assim, com a criança doente, imagina quando a gente disser para ele que a criança morreu. Quando Davi viu eles conversando no cantinho, percebeu que a criança tinha morrido. Então diz que Davi se levanta, vai tomar um banho, vai se lavar e pede para preparar uma refeição para ele. Ali, os servos questionam ele. Como que quando a criança estava mal, você não comeu, não se banhou, mas agora que a criança é morta, você decide mudar? Davi, ele aprendeu com o seu erro anterior que Deus nos dá limites. Que Deus coloca limites na nossa vida para nos abençoar. Em todas as áreas da nossa vida, Deus vai colocar limites para que nós possamos viver tudo o que Ele tem para a nossa vida. Cabe a nós obedecer isso, levantar esses muros de fato, ou não. Quando Davi, ele reconhece que não havia mais nada para ser feito através dessa criança, ele diz, o que eu podia fazer, eu fiz. Davi, ele levantou agora um muro, ele aprendeu que através do pecado dele veio uma consequência, mas agora ele precisava levantar um muro novamente, de comunhão com Deus, de obediência a Deus. E quando ele faz isso, esse ato de se levantar, se lavar e comer, ele está dizendo o seguinte, agora eu não quero mais a tristeza. A tristeza para aqui. Davi está levantando um muro de esperança contra a tristeza que ele estava sentindo. Deus nos dá a sua palavra para que esses muros sejam levantados. O conselho do Senhor são fortalezas na nossa vida. Um outro exemplo está na vida de Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele passou por naufrágio, ele passou por prisões, ele passou por açoites, ele passou por muita coisa. Em Filipenses capítulo 4, Paulo, ele vai falar o seguinte, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei viver com fartura e sei viver com escassez.
Tudo posso. Ó. Paulo aprendeu. Paulo levantou uma fortaleza, um muro de proteção contra as circunstâncias externas. Quantos, eu não vou pedir que você levante a mão, mas se eu pedisse, quantos já passaram por crises financeiras? Talvez, se eu dissesse o contrário, dificilmente um levantaria. Todos nós já passamos por alguma fase difícil. A questão é como você reagiu a ela. Você tinha muros? E mais, como você chegou nessa fase difícil? Você derrubou muros? Porque existe uma coisa, ninguém está livre de passar por desafios, por problemas, por circunstâncias adversas na vida. A questão é, essas situações vieram porque você ultrapassou um limite? E se você não ultrapassou esse limite, você tem um muro hoje que te protege das circunstâncias externas? Porque Paulo descobriu que a força dele vinha do Senhor. E essa força foi um muro para ele enfrentar o tempo de escassez, mas também o tempo de fartura. Porque tem muita gente que se perde, não é no tempo de escassez, é no tempo de fartura. No tempo que tem muito. A gente, igrejeiro, né? A gente ouve sempre muitos testemunhos, ou como alguns dizem, os testemunhos, né, de histórias de pessoas que estavam mal, e aí começam a ser abençoadas, começam a prosperar, e aí desaparece. Nunca mais se vê a pessoa. A gente se acostuma muitas vezes a ultrapassar limites. A gente ultrapassa limites e às vezes nem percebe, e essa é a cultura muitas vezes aí fora. E a gente vai ultrapassando esses limites. E sabe o que acontece? Por a gente não sofrer as consequências, no exato momento que a gente ultrapassa esse limite, a gente acha que está tudo bem. Ah, todo mundo faz. Ah, isso aqui não vai dar nada. Quer ver uma coisa? A gente está na estrada e tem uma plaquinha lá dizendo limite 80 por hora. E aí a gente vai a 100, 110, 120 e não dá nada. Até você receber uma cartinha. Aí deu. Mas a gente se acostuma com isso. A gente vai vivendo circunstâncias na nossa vida que a gente vai dando uma esticada no elástico. E a gente vai dizendo, isso aqui não dá nada. E a gente vai passando alguns limites. E eu dei um exemplo bobo, mas que muitas vezes, na nossa vida com Deus, são esses limites que nos levam a cair. São esses exemplos simples que a gente diz assim, não vai dar nada. Eu vou deitar com a minha namorada, não vai dar nada. A gente se ama. Vai ser um dia só. Eu estou longe da mulher. Ninguém está vendo, ninguém me conhece. Não vai dar nada. Todo mundo faz. Os amigos tudo contam as histórias. Esse dinheiro aqui não vai fazer falta para o meu chefe. E eu mereço, e a gente tenta se justificar em algumas coisas. E eu estou dando uns exemplos mais pesados, mas talvez o Espírito Santo agora está ministrando com você alguns limites que você está ultrapassando, ou que você ultrapassou, talvez nas suas finanças. De passos que você deu, que foram maiores do que você deveria ter dado. E hoje você está sofrendo consequências disso.
E o pior de tudo é que, além de nós ultrapassarmos limites, a gente tenta transferir isso para Deus, a responsabilidade de Deus. Deus não se importa, Deus não me vê. Tu vê, eu tenho procurado fazer a vontade dEle, tudo certo, e olha só. Você tem levantado muros de proteção? Que muros são esses? Um outro exemplo é o de Moisés. Moisés foi um líder chamado por Deus para libertar o povo. Só que pensa o seguinte, Moisés no deserto com milhares de pessoas batendo na tenda dele, reclamando de problemas com ele, dizendo para ele resolver. Moisés, eu quero carne. Moisés, eu quero água. Moisés, está muito quente. Moisés, está muito frio. Moisés entrou em parafuso. Moisés ficou fisicamente abalado. Moisés ficou emocionalmente destruído, ao ponto de orar a Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais esse teu povo. Eu não aguento mais. Mas Moisés foi buscar levantar um muro. Porque Moisés estava no limite. E Moisés agora começa a levantar esse muro diante de Deus. E aí sabe o que Deus faz? Moisés, tem 70 anciões no meio do povo, reúne eles, porque eles vão dividir a carga com você. Eu vou capacitá-los. E eles vão te ajudar nessa obra. Eles vão te ajudar nesse serviço. Moisés estava levantando o muro. Quando eu falo muro, entenda, são muros espirituais. A Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando uma oportunidade para atacar. E aí diz assim a palavra de Deus: resisti-lhe firmes na fé. Resistir. Você consegue imaginar aqueles filmes, né, de castelos cercados, quando eles estão em cima das muralhas resistindo o ataque? Quando o inimigo ele está em volta, nós precisamos ter muralhas. Nós precisamos ter muralhas. Que área da tua vida você está sendo atacado hoje? Que muralha você tem levantado? Aonde você tem fortalecido os muros da tua vida? Moisés, ele venceu o desgaste físico dele, emocional dele, levantando essas muralhas. Depois de Moisés, veio Josué, que era o sucessor de Moisés. Que da mesma forma, imagina, um jovem recebendo agora o encargo que estava sobre Moisés. E agora Josué tem que conduzir o povo. Ele estava com medo. Ele estava inseguro. E aí diz que ele também foi orar. E Deus fala com ele e diz assim: ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso, José, porque eu vou fazer você herdar a terra que eu prometi. Imagina você ouvir isso de Deus. Imagina você na situação que você tem vivido, no desafio que você tem vivido, e você busca a face de Deus, você se aproxima de Deus, e Deus diz para você: seja forte, seja corajosa, eu vou fazer você herdar o que eu prometi. O que acontece com o muro?
ele cresce. Quando você enfrenta uma debilidade física, uma enfermidade, e você ouve de Deus: eu sou contigo, eu não te abandonei. E o diagnóstico está diante de você, e o diagnóstico não é bom. E você começa a levantar um muro. E tudo aquilo que é lançado de fora, toda palavra que vem de fora, não te afeta. Você continua com paz dentro desse muro. Porque você crê naquilo que Deus tem falado com você. É disso que se trata essa relação com Deus. É disso que se trata o relacionamento com Deus, que Deus quer restaurar. Desde lá do jardim, quando o homem decidiu agir por conta própria, querendo ser como Deus, o homem virou as costas para Deus. Mas agora, quando o homem se volta para Deus e coloca de novo o controle nas mãos de Deus, ele começa a operar. A árvore do jardim afastou o homem de Deus, mas o tronco de uma árvore foi feito uma cruz. E essa cruz serviu para nos aproximar de Deus. Cristo nos aproxima de Deus. E Cristo nos ensina a levantar muralhas hoje, para que nada mais venha nos afastar dele. Neemias, o profeta Neemias, foi um outro cara, chamado por Deus, para restaurar muralhas. A terra de Jerusalém estava devastada. O povo tinha voltado do exílio da Babilônia. Neemias recebeu notícias. Neemias era copeiro do rei, estava no palácio, comendo do bom e do melhor. Não precisava se envolver no problema dos outros. Mas quando ele recebeu a notícia da situação que estava o povo, ele não conseguiu ficar parado. Diz o texto que Neemias decidiu agir. Sabe, levantar muralhas não é você se acomodar num lugar e deixar que as coisas aconteçam. Pode até ser, mas também é tomar uma atitude, agir. Neemias, ele começou a agir. Ele começou a falar com o rei, dizendo: eu preciso voltar para a minha terra, eu preciso voltar para o meu povo, porque a cidade lá está devastada, os muros estão abaixo, a moral do povo está péssima, as pessoas estão vendendo suas casas, suas posses para poder comer, eles não têm nada, eles estão envergonhados, eles ultrapassaram o limite, desobedecendo a Deus, não fizeram o que Deus tinha pedido. E agora estão sofrendo a consequência. E daí Deus leva agora Neemias para restaurar as muralhas. Neemias chega lá naquela cidade, vê tudo arrebentado, começa a tratar o povo. Alguém que ajuda Neemias chamava Esdras. E junto com Neemias, ele começa a restaurar a palavra de Deus que o povo tinha esquecido. Agora, Neemias está restaurando as muralhas da cidade. E Esdras está trazendo de volta a palavra que o povo tinha abandonado. E ele começa a ensinar o povo as promessas que Deus tinha feito no passado. Ele começa a falar do que Deus tinha prometido. E eles começam então a crer nessa palavra, a confiar nesse Deus. E agora muralhas começam a ser levantadas não apenas fisicamente, mas muralhas de fé, crendo que Deus iria fazer o que Ele falou que faria. Constantemente nós temos que visitar esse lugar em Deus, porque é muito fácil nós permitir que inimigos venham destruir as muralhas. Para Neemias aconteceu isso. Enquanto Neemias estava restaurando as muralhas da cidade, Sambalá e Tobias começaram a se levantar contra, começaram a falar mal, começaram a murmurar, começaram a instigar alguns para que
destruíssem aquilo que estava sendo construído. Quando você começar a edificar algo, é possível que alguém venha atacar isso, que alguém venha menosprezar o que Deus está começando a fazer. E talvez você esteja construindo algo e esteja tão baixo, mas você está agindo. Continue essa obra. Continue a levantar isso. Porque vai chegar o tempo em que essa muralha vai ser tão grande que o inimigo não vai conseguir mais te atingir. Neemias teve uma estratégia. Enquanto levantava a muralha, eles colocaram homens armados com espadas em vários locais da muralha. E com uma mão eles faziam a obra, levantavam o muro, e com a outra mão eles estavam preparados para enfrentar o inimigo. Talvez você esteja nessa situação na sua casa, na sua vida, em que você está com uma mão tentando levantar a muralha e com a outra você está batalhando contra o inimigo. Mas não pare. Não desista. Deus está com você. Proteja o seu coração. Proteja o seu coração contra o desânimo. Levante muralhas contra o desânimo. Levanta muralhas contra a decepção. Talvez você foi ferido por alguém. Talvez você foi ferido por alguma liderança que acabou botando abaixo a muralha que você tinha. E você tem dificuldades hoje. Levanta essa muralha. Não permita que o inimigo use este espaço aberto para entrar na tua vida, entrar na tua casa e continuar trazendo estrago, destruindo a tua fé, a tua esperança, a tua comunhão com Deus. Não permita isso. Levante essa muralha. Dia após dia. Vá construindo. Vá construindo. Se preciso for, chame alguém para te ajudar a construir. Haverá momentos, talvez, que você vai precisar que alguém te diga: cara, Deus está contigo. Deus está contigo, minha irmã. Eu vou orar contigo. Vamos jejuar essa semana. Vamos fazer um propósito de oração por essa situação. Vamos trabalhar junto. Deus vai fazer. Tem um outro rei chamado Josafá. E aqui eu quero me encaminhar para o final, porque esse rei ele tem um conselho para todos nós. Esse rei ele estava cercado por exército inimigo, estava com muito medo, com pavor, na verdade, porque o número do inimigo era muito maior. E ele se coloca nesse lugar em Deus, de buscar levantar muralhas. E olha só o que Deus fala através do profeta, e aí o rei acaba falando ao povo, e ele diz assim, 2 Crônicas 20:20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. A muralha que nós devemos construir, ela depende de uma ação e da fé. Não basta você ter conhecimento. Neemias tinha conhecimento da situação do povo, mas ele decidiu agir. O rei está dizendo aqui: creia no Senhor. Creia nos profetas que estão falando que Deus vai estar junto, que Deus vai suprir. Levante esse muro hoje. Levante este lugar seguro. Mas também lembre-se, como eu li no início, que quando nós derrubamos um muro, um limite que Deus estabeleceu,
nós vamos colher consequências disso. Então, nessa noite, talvez algumas situações que você está sofrendo e que você está vivendo é porque você deu um passo maior do que deveria. Você ultrapassou um limite que você não deveria ter ultrapassado. Você deveria talvez ter sido mais sábio em algumas coisas e você não foi. Mas há da parte de Deus uma palavra de restauração de muros. E eu quero te convidar a ficar de pé. Comece a falar com Deus nesse momento. Porque se você tem consciência do limite que você ultrapassou e do que você fez que desagradou ou que permitiu que essa muralha de proteção ruísse na tua vida, há uma alternativa e ela começa com arrependimento. Ela começa com a confissão disso diante de Deus. E que o Senhor possa estar, de fato, restaurando. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Ele essas áreas da tua vida que estão vulneráveis, que você tem sofrido. E permita que o Espírito Santo traga também a revelação dessa palavra a você. Permita que o Espírito Santo te mostre essas áreas que você tem deixado abertas. E peça que Ele te ajude nesse momento. Se foi uma falha sua, se foi consequência de você ultrapassar limite, confesse isso. Confesse isso. Não é feio dar um passo atrás e começar a restaurar o muro. Feio é permitir que esse muro fique assim para sempre. Senhor, nessa noite, colocamos cada vida, Senhor, neste lugar diante de Ti. Aqueles que nos acompanham de casa. Senhor, Tu conhece a necessidade, a circunstância dessa vida. Tu sabe o que ele tem enfrentado. Tu sabe, Senhor, as muralhas que caíram. Tu sabe os limites que foram ultrapassados. Tu sabe, Senhor, a acusação que muitas estão sofrendo na sua mente, na sua consciência. Mas agora nós clamamos pelo sangue de Jesus. Clamamos, Senhor, pelo sangue da nova aliança. Pedimos, Senhor, a restauração agora, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta e separa de Ti. Que o Senhor possa estar curando, Senhor, este coração. E que essas decisões sejam pautadas, Senhor, na Tua palavra. Sejam decisões sábias a partir de hoje. Sejam decisões, Senhor, por um caminho de restauração. Espírito Santo, move agora. Fortalece, Senhor. Convicções, Senhor, de fé. Vem, Espírito Santo. Vem renovando a mente, Senhor. Cura, Senhor. Em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor, para esta obra. Te pedimos isso, Pai.